Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos conhecer a vida de um santo que dedicou cada momento da sua vida ao serviço de Deus e à devoção à Eucaristia e à Nossa Senhora. Sua vida foi marcada pela fé, milagres e sofrimentos que tocou o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. Vamos conhecer um pouco da história de São Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio foi um humilde frade franciscano, marcou a história da Igreja Católica com sua fé inabalável, sua entrega ao próximo e os dons espirituais que o tornaram conhecido no mundo inteiro. Suas experiências extraordinárias desafiaram a lógica e o entendimento humano, mas que inspiraram a fé e o amor em Cristo. Neste vídeo, vamos explorar a vida, os milagres e o legado desse homem de Deus, cuja missão foi trazer almas para Cristo. Padre Pio nasceu no vilarejo de Pietrelcina, próximo à cidade de Benevento, na Itália, em 25 de maio de 1887. Foi batizado Francesco Forgione, filho de Grazio Forgione e Maria Giuseppa de Nunzio, e teve 6 irmãos. Desde criança, manifestou interesse pelas coisas de Deus. Não faltava às missas e orações. Ainda menino, mostrava grande admiração por Nossa Senhora e Jesus, tornando-se também amigo do seu anjo da guarda. Francesco recorria a ele muitas vezes, pedindo ajuda no seu caminho de viver o Evangelho. Não é à toa que, mais tarde, Padre Pio exortava os fiéis a pedirem ajuda ao seu anjo da guarda. Ele sabia que os anjos mais querem conduzir seus guardados para Deus. Por isso, dizia, a intimidade de cada um com seu anjo da guarda é de grande importância. Aos 15 anos, em 1902, entrou no noviciado da Ordem dos Capuchinhos, em Morcone. Nesta ocasião, adotou o nome de Frei Pio. Quando terminou o noviciado, Frei Pio fez os votos simples em 1904. Já em 1907, professou os votos solenes. Fez, então, os estudos clássicos e a filosofia. Depois, foi ordenado sacerdote em 10 de agosto de 1910, no Duomo de Benevento. O sacerdócio de Padre Pio foi o coração de sua vida e missão espiritual. Ordenado em 10 de agosto de 1910, aos 23 anos, na Catedral de Benevento, Itália. Ele assumiu o compromisso de viver plenamente sua vocação sacerdotal, centrada na devoção à Eucaristia e à salvação das almas. Desde então, sua vida foi marcada pela oração intensa, pelo serviço aos fiéis e pelo profundo amor a Cristo e a Nossa Senhora. Para Padre Pio, celebrar a Santa Missa era o momento mais sublime de sua existência. Ele descrevia a missa como uma união mística com o sacrifício de Jesus na cruz. Durante as celebrações, ele vivenciava um profundo estado de meditação e dor,
como se realmente estivesse unido ao sofrimento de Cristo. Muitos fiéis testemunharam a intensidade com que ele vivia a Eucaristia, sentindo a presença divina de forma extraordinária. Padre Pio dedicava longas horas ao confessionário, chegando a atender mais de 12 horas por dia. Ele acreditava que o confessionário era um dos caminhos mais poderosos para trazer as almas de volta a Deus. Através do sacramento da reconciliação, ele ajudava milhares de pessoas a experimentarem a misericórdia divina. Muitos relatam que Padre Pio tinha o dom de ler suas almas, sendo capaz de apontar pecados esquecidos ou ocultos, levando os penitentes a uma conversão profunda. Como sacerdote, Padre Pio era profundamente devoto de Nossa Senhora, a quem chamava de Mãe Celestial. Ele incentivava os fiéis a rezarem um rosário diariamente, considerando-o uma arma espiritual contra o mal. Além disso, sua vida de oração e sacrifício incluía constantes intercessões pelas almas do purgatório, demonstrando sua preocupação não apenas pelos vivos, mas também pelos que aguardam a purificação. No dia 20 de setembro de 1910, Padre Pio recebeu os estigmas invisíveis. Em 1918, as chagas ficaram visíveis e duraram nada menos que 50 anos, até 23 de setembro de 1968, o dia do seu falecimento. O próprio Padre Pio relata o misterioso dom em muitas de suas cartas. Durante anos e anos, ele foi literalmente estudado e analisado por diversos médicos, entre eles o doutor Giorgio Festa, um dos mais renomados médicos de Roma. No começo, Dr. Giorgio era agnóstico. Depois ele se tornou filho espiritual de Padre Pio e relatou o seguinte diagnóstico: no lado esquerdo do tórax há um ferimento em feitio de cruz. Nesta região não se verifica o menor vestígio de infecção, edema ou inflamação da pele que circunda o ferimento. Essas feridas, com suas estranhas características anatômicas e patológicas, mas a constância com que vertem sangue vivo e perfumado, estão localizadas em pontos de seu corpo que correspondem às chagas do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. As primeiras dores, Padre Pio recebia os estigmas. Em 2018, celebrou-se 100 anos dos estigmas de Padre Pio. O frade capuchinho foi ordenado sacerdote em Benevento em 10 de agosto de 1910. 4 dias mais tarde, em Pietrelcina, celebrou sua primeira missa na paróquia de Santa Maria dos Anjos. Aproximadamente um mês depois da sua ordenação, recebeu o primeiro estigmas, definidos como invisíveis. Não se via, mas sentia as dores nas mãos. Mas haviam muitas dúvidas
se eram verdadeiros ou não. As autoridades da igreja tomaram a decisão de enviar uma visita apostólica a fim de lançar luz sobre o caso do frade estigmatizado. A pessoa escolhida para esta posição foi o Dom Rafael Carlo Rossi. Ele chegou em Gargano e começou a investigação entre 14 e 20 de junho de 1921. O resultado dos seus estudos foi o seguinte: os estigmas do frade não só são reais, mas afetam uma personalidade equilibrada psicologicamente e espiritualmente. O que com certeza me parece hoje afirmar é que os estigmas em questão e exame não são obra do diabo, nem um engano grosseiro, uma fraude, uma arte de um malvado ou um mal intencionado. E isto, se não me engano, pode ser suficiente para tranquilizar a suprema autoridade eclesial diante do caso. A partir de então, fiéis e curiosos começaram a buscar Padre Pio. O frade capuchinho viveu cerca de 30 anos de sua vida com longos períodos de sofrimentos físicos. Muitos procuraram se aproximar de Padre Pio. Sua figura logo ficou conhecida, não apenas pelos fiéis, mas também por curiosos. O grande fluxo de pessoas foi motivo para que ele fosse afastado por um tempo de atividades públicas, inclusive de confissões. Ele se dedicou à oração e à penitência na vida do convento. Neste período, começou a sonhar em um hospital de acolhida aos mais sofredores. Em 1916, São Padre Pio foi enviado para o mosteiro de San Giovanni Rotondo, onde permaneceu até sua morte. San Giovanni Rotondo é uma pequena cidade na região da Puglia, conhecida pelo seu turismo religioso. Foi lá que Padre Pio, a quem vários milagres são atribuídos e que foi canonizado pelo Vaticano em 2002, viveu a maior parte da sua vida. Os feitos de Padre Pio atraem milhares de turistas à cidade, que buscam visitar os locais por onde o santo esteve, e principalmente seus restos mortais, expostos no belíssimo santuário construído em sua homenagem. Vários milagres foram atribuídos ao Padre Pio ao longo de sua vida. Quando foi enviado para San Giovanni Rotondo, o padre manifestou estigmas em suas mãos, apresentando feridas iguais àquelas que Jesus sofreu durante o processo de crucificação. Esses estigmas o acompanharam por toda a sua vida. Outro milagre atribuído a Padre Pio é a chamada bilocação. Esse milagre consiste em identificar a presença do Padre em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Há vários relatos nesse sentido. Outro caso famoso ficou conhecido como o sudário do Padre Pio. Francisco Cavisci, um industrial italiano, esteve em San Giovanni Rotondo para visitar o Padre Pio. Nervoso e ansioso com o possível encontro, segurava um lenço nas mãos contra o suor. No momento do encontro, Padre Pio teria tomado o lenço e enxugado o rosto, deixando impresso o desenho de sua face no tecido. Além disso, várias curas milagrosas
também foram atribuídas ao padre. Em 1947, uma mulher diagnosticada com câncer foi visitar Padre Pio, que lhe disse que pediria a Deus por ela. Dias depois, já no hospital para a cirurgia de retirada do tumor, descobriu que o câncer simplesmente havia desaparecido. Outro caso muito famoso é o de uma jovem que nasceu cega. Após uma visita a Padre Pio, este lhe recomendou um médico que a ajudaria a enxergar. O médico a examinou e constatou que não havia nada a ser feito, mas, por insistência de sua esposa, que era amiga de Padre Pio, resolveu operá-la, e a paciente passou a enxergar normalmente. No início do século XVI, um homem chamado Antônio Landi doou um terreno para a Ordem dos Frades Capuchinhos, que construíram um modesto mosteiro e uma pequena igreja em 1540. Foi para este mosteiro que o Padre Pio foi enviado em 1916. Com a popularização do Padre Pio e os milagres atribuídos a ele, um grande número de fiéis passou a se deslocar para a cidade, na tentativa de contato com ele. Dessa forma, uma nova igreja teve de ser construída, Chiesa de Santa Maria della Grazia, em 1956, substituindo a igreja antiga, que já não comportava o número de visitantes. Como o número de fiéis não parava de aumentar, a nova igreja também ficou pequena. Por isso, em 1994, teve início a construção do moderno santuário. Em 2010, o corpo de Padre Pio foi retirado da cripta localizada na Chiesa Santa Maria della Grazia, exumado e colocado em uma urna para ser exposto no novo santuário. Para surpresa de muitos, o corpo estava em excelente estado de conservação, embora não estivesse incorruptível, como se acredita. Segundo os responsáveis pela exumação, o crânio e os membros inferiores eram as partes mais afetadas do corpo, enquanto o tronco apresentava o melhor aspecto. Antes de ser colocado na urna, o corpo do santo foi preparado, recebendo tratamento químico para ajudar na preservação, e seu corpo foi pousado sobre um colchão de silícia para absorver a umidade. Além disso, foi colocado nitrogênio dentro da urna, evitando dessa forma qualquer processo oxidativo, ou mesmo a presença de qualquer tipo de bactéria ou fungo. E por fim, um detalhe: o rosto que os visitantes enxergam quando o corpo está exposto é uma máscara de silicone, visto que o rosto do santo estava bastante danificado. Padre Pio anunciou planos para um centro médico e religioso que incluísse casas de repouso para homens e mulheres, onde corpos e almas cansadas e exaustos possam estar com o Senhor e obter a ajuda dele, e um centro de estudos intercontinental para estimular os médicos à perfeição em sua cultura profissional e estudos cristãos. O Padre Pio também queria um centro para os grupos de oração e retiros para sacerdotes e leigos, onde homens e mulheres possam cuidar do seu desenvolvimento espiritual
e da sua ascensão a Deus. Estas não são apenas obras minhas, declarou, são obras de Deus, são obras de Deus, tal como ele me mostra. Padre Pio encarava o sofrimento como um instrumento para se aproximar de Deus. No entanto, ele também percebeu que muitas pessoas precisavam de alívio físico desse sofrimento, a fim de ajudá-las a reconhecer o amor de Deus em suas vidas. Padre Pio declarou: aqui, pacientes, médicos e padres serão reservatórios de amor, que se comunicará aos outros na proporção em que se encontra neles. A casa, alívio do sofrimento, existe até hoje e é um dos principais centros médicos da Europa. Padre Pio amava definir o hospital, casa alívio do sofrimento, como a pupila dos meus olhos. No dia 5 de maio de 1956, em ocasião do discurso de inauguração, ao fim de um longo caminho de obstáculos de diversos gêneros, o santo de Pietrelcina, visivelmente comovido e feliz, dizia ao grande número de pessoas que estavam presentes: Senhores e irmãos em Cristo, a casa alívio do sofrimento está pronta. Agradeço aos benfeitores que de diversas partes do mundo colaboraram. Esta é uma criatura que a divina providência, com a ajuda de vocês, criou. Nos últimos anos de sua vida, Padre Pio viu a realização de um de seus grandes sonhos, a construção de um hospital em San Giovanni Rotondo, a Casa O Alívio do Sofrimento, inaugurada em 1956. Padre Pio faleceu em 23 de setembro de 1968. Sua morte foi seguida de uma enorme demonstração de devoção. O processo de canonização começou imediatamente após sua morte. Foi beatificado em 1999 pelo Papa João Paulo II e proclamado santo em 16 de junho de 2002. São Padre Pio nos deixou um exemplo de fé inabalável, oração constante e amor ao próximo. Sua vida e milagres continuam a inspirar pessoas ao redor do mundo, lembrando-nos da importância da devoção, do perdão e da busca pela santidade. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Compartilhe essa mensagem de fé com seus amigos e familiares. Que a paz de Cristo esteja com todos nós, assim como foi com Padre Pio. Gratidão.